meus amados, como é que vocês estão? Eu, na continuidade aqui a leitura da Bíblia, estou lendo o livro de Gênesis, capítulo 12, onde Deus chama Abraão, Abrão, está escrito Abrão, promete dar a ele uma nova terra. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido. E as pessoas que lhe cresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lhe chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe apareceu, passando dali para o monte, ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente, e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para Neguebe. Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase a entrar a Sarai, sua mulher, ora bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considere por amor de ti, e por tua causa me conserve a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era submaneira formosa. Viram os príncipes do Faraó, os príncipes de Faraó e gabaram junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher, e me disseste ser tua irmã? Por isso tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma-no e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam a ele e a sua mulher, e a tudo que possuía. E aqui termina o capítulo de Gênesis, o pai da fé, Abraão é o pai da fé, quis pegar uma peça no Faraó, mentindo para ele. Mas o que eu quero falar aqui, irmãos, é que o meu intuito aqui com essa leitura da Bíblia é fazer um convite, Eu sempre repito isso nos meus vídeos, fazer um convite à leitura da Bíblia, convidá-los a meditar na Palavra de Deus. A Bíblia Fechada é um livro. Eu ouvi isso de um pastor, numa pregação na internet, achei muito interessante essa fala dele, não lembro o nome do pastor. Mas achei interessante a fala, que ele falou: a Bíblia Fechada ela é um livro, e a Bíblia Aberta é a boca de Deus, falando com quem está lendo, Não é interessante? É muito interessante. E conhecer as histórias, da Bíblia também faz a gente refletir um pouco. A leitura da Bíblia, outro dia eu vi uma pesquisa na internet, o quanto ela é benéfica para a nossa mente, para o nosso emocional. A fé, você ter fé é muito importante. A fé te fortalece, porque eu tenho pena de quem não tem fé. Conheço algumas pessoas que dizem que não tem fé em Deus. Eu fico pensando como deve ser triste a vida dessas pessoas, Eu estou com calor.
E de vez em quando eu vou me abanar aqui. Mas eu fico pensando, né? Como é triste a vida dessas pessoas que não têm fé em Deus, né? Porque a fé, ela nos fortalece. Quando a gente está passando por alguma situação difícil, todos passamos. Existem os dias bons, existem os dias maus, né? E quando a chuva vem, vem para todos. Quando vem o sol, vem para todos. E às vezes muita gente gosta muito de julgar. Por exemplo, por você frequentar uma determinada igreja, por você ter uma determinada religião. Quando eu falo de fé, meus amados, eu não falo de religião. Por mais que eu tenha a minha, né? Eu sou evangélica, mas eu sempre fui uma mulher de muita fé. Sempre me apeguei muito com Deus. Lógico, quando eu era católica, eu fazia orações por santos, pedia que os santos intercedessem, né? Mas depois que eu virei evangélica, eu passei a acredito piamente, que você não precisa de um intercessor para falar com Deus. Se você dobrar o seu joelho no seu quarto, no secreto do seu quarto, fazer suas orações, Deus vai te ouvir. E às vezes pedimos coisas para Deus, mas não podemos esquecer de agradecer. Agradecer por acordar, por falar, por andar, por ir no banheiro, fazer as nossas necessidades fisiológicas, por ter o que comer, por ter um teto, pelos filhos, pelo marido, pela família, por mil defeitos que tenha, né? Eu passei a fazer isso, meus amados. Lógico, todo mundo tem problema, né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem na família alguém que às vezes tem um atrito ou outro. E não é porque a gente não ama aquela pessoa, né? É que o ser humano, quando eles convivem, né? Eles têm... É um choque, né? São pessoas que pensam diferente, agem né? Tem maneira de agir diferente, né? Às vezes da mesma casa, filhos dos mesmos pais, são pessoas completamente diferentes. A prova viva é a questão da política, né? Você vê que às vezes famílias, quantas famílias deixaram de se falar por causa da política. Graças a Deus isso não aconteceu na minha família, mas teve umas discordâncias sim, e que eu sempre estava alertando, né? Eu falei, cuidado, cuidado. Porque outro dia eu vi famílias, né? Brigando em grupo de família, já um não seguia o outro, e às vezes isso aí se estende, né? Eu acho que isso mais revela mais essa questão, como o ser humano ele precisa de Deus. Porque eu acho que quando a gente está com Deus, a gente não discute muito por causa de política, religião. Porque todos nós temos o direito de ter nossa opinião. Em quem vai votar, você pode, mesmo que... É que agora aquela roupa, ó, eu gosto do amarelo, você pode não gostar, né? Eu gosto do vermelho, você pode não gostar. Eu gosto do verde, você pode não gostar. E eu tenho que respeitar isso. Foi o que sempre faltou, né? Mas foi de uns tempos para cá que isso aconteceu. Eu acredito, eu sempre falei isso, foi depois da internet. Esses ânimos foram mais acirrados por causa da internet. Porque tem muita gente na internet que ela quer brigar, ela quer jogar toda a sua raiva em outra pessoa e usa os meios de comunicação para isso. Às vezes é por escrito, às vezes o meu já aconteceu em alguns momentos da minha vida de eu querer fazer desabafo na internet. Hoje em dia eu não faço mais. Eu não quero mais fazer desabafo na internet. E quando você vai fazer desabafo na internet, você sempre acaba magoando alguém. Você quer falar do que você está sentindo, o que você está pensando, o que você está achando de alguém. E acaba magoando esse alguém e às vezes uma família inteira, né? E depois, minha filha, não dá para voltar atrás. Não tem como apagar aquilo, né? Eu uma vez fiz um desabafo. Naquele momento era aquilo que eu estava sentindo. Não estou dizendo que eu estava certa nem errada, né? Depois eu achei que eu errei no meu desabafo, né? Por mais que eu tenha o meu ponto de vista, eu achei que assim, a pessoa também tinha o direito de ter o ponto de vista dela e ter as escolhas dela. Ela
optar agir de outra maneira com uma determinada pessoa que eu agi de uma outra forma, né? E cada ser humano de um jeito. E eu, dentro dos meus conflitos, né? Eu fiz um desabafo, né? Acho que talvez realmente eu tinha vontade, talvez, de dizer aquilo para a pessoa, mesmo sem entender se estava certo, se estava errado. Eu estava num momento conflitante comigo mesma e acabei fazendo um desabafo numa live que não foi legal. Isso me gerou atritos com a própria pessoa, com alguns familiares da pessoa. Eu me senti muito mal depois, com cabeça fria, né? Depois que passa tudo, você vai passar, não, isso não foi chato. Que é a tal de você se colocar no lugar do outro. Se fosse o contrário, eu ficaria, como que eu iria me sentir? E eu pedi para a pessoa da live se era possível apagar aquele vídeo da internet. Ainda bem que a moça, a senhora, foi uma senhora, ela era muito legal, que ela entendeu o meu lado e ela apagou, porque eu ia me sentir muito mal daquele vídeo ainda tá rolando por aí, né? E depois eu pedi desculpa para a pessoa, que são histórias de vidas, né? Que cada pessoa age de uma forma, né? Eu já sou aquela que gosto muito de fazer a diferença na vida do outro, independente se aquela pessoa no passado fez algo de bom para mim ou deixou de fazer. Eu já sou uma pessoa que mais é o meu jeito de ser. Mas os outros não é obrigado a pensar da mesma forma, que tem lá as suas razões. A pessoa tem motivo para pensar diferente e tem suas razões. Quando você para analisar, a pessoa não está errada. A pessoa, dentro da situação, ela agiu dessa forma. Eu agi de outra forma, né? Então, é complicado, né? É complicado, muito cuidado, tem que ter muito cuidado na hora que você vai falar algo na internet. Então, hoje em dia eu não gosto mais de fazer desabafo na internet. Eu tenho muito cuidado, gosto de compartilhar textos bíblicos, reflexões. E às vezes até uma reflexão você pode ofender uma pessoa, porque assim, dependendo da sua reflexão, a pessoa vai ler aquilo ali e acha que aquilo ali está sendo indireta para ela. E às vezes não é, às vezes é só uma reflexão que você fez diante de tudo, diante de uma situação, e você, que nem no meu caso, eu sou escritora, né? Vou passar aqui o guarda-rato, estou muito suado, está muito quente em Santos, meus amados. Está muito quente, vocês não têm ideia. Nossa, muito quente em Santos. Você é escritora, o escritor tem muito isso, né? De refletir sobre uma determinada situação. E com a história de ter internet, né? Postar. E muita gente que às vezes está na sua rede social não entende aquilo ali e às vezes se sente ofendida, né? Por causa de uma reflexão que você fez. Aí é complicado, que eu fico pensando, pô, eu também não posso me deixar de postar as minhas reflexões, porque A, B ou C vai se ofender, né? Mas é complicado. A internet, ele é um bicho muito perigoso. É um meio de comunicação ajuda muito, ajuda muito. Mas se você não souber mexer, você arruma muitos problemas, muitos, muitos. Como eu já expliquei, que eu já passei por esse tipo de problema. Por isso que hoje em dia o Zap também é muito perigoso participar de grupo de WhatsApp. Grupo de WhatsApp, nossa, tinha uma época que participei de um grupo de mulheres e eu tive muitos problemas por causa do grupo de WhatsApp. Eu era uma pessoa mais impulsiva, né? Eu melhorei bastante, viu? Tem aquele ditado, todo Pokémon evolui. Eu acho que eu evolui um pouquinho, né? E nós estamos aqui para isso, viu, amados? Para evoluirmos. Se você, nessa vida, você não conseguir evoluir, que sentido tem a sua vida? Porque assim, aqui estamos aqui para evoluirmos, para perdoar, para pedir perdão, para pedir desculpa se errar, porque o ser humano é falho, erramos sim uns com os outros. É muito difícil conviver, o ser humano conviver um com o outro. A gente vê por os filhos, né? A gente convive com os filhos, tem atrito. Filhos, aquele ser ali saiu de você.
você tem atrito, imagina uma pessoa que não saiu de você, né? Então é muito difícil a convivência e temos que ter sabedoria, né? Eu venho tentando ao longo da minha vida brigar menos, sabe? A verdade, quer que eu fale a verdade? Eu não quero brigar com ninguém. Eu quero, assim, se eu puder agregar de alguma forma, contribuir de alguma forma, mas eu não quero mais ficar debatendo com ninguém por causa de política, ou, sabe, principalmente por causa de política. Eu acho uma perda de tempo, sabe? E infelizmente vimos muita gente, às vezes, colocar tanto o nome de Deus e ficar brigando por política, né? É muito triste. Então eu, graças a Deus, não estou nesse meio, não briguei com ninguém por causa de política. Quando alguém no meu meio de comunicação vem falar de política, se é uma pessoa muito próxima, eu falo assim, fulano, vamos fazer um acordo? A gente não vai mais falar sobre isso para não ter atrito, porque senão o inimigo entra, o inimigo está ali, ó. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, uma dica. O inimigo, ele está ali pronto para te devorar, prontinho. Ele quer entrar no meio de família, destruir família, briga, desavença, quer ver irmão brigando com irmão, irmã brigando com irmã, marido com esposa, quer fazer a bagunça na família. Uma brecha que você dê, tá a merda feita. E a política é uma das coisas. Você vê que a eleição passou e existe gente ainda brigando por causa de política. E vai existir por causa da internet, porque querem brigar na internet. Todo mundo quer ir na internet escrever aquele texto maravilhoso, e entre linhas esculachando o outro. Todo mundo quer fazer, às vezes até vídeo, né, dando sua opinião, e tá esse caos aí. Por isso que eu digo, a internet ela é muito bom, mas ela pode fazer muito mal. E aqui eu termino, vou falando, eu li o capítulo 12 de Gênesis, eu estou lendo a Bíblia numa sequência, convido a todos a meditarem na palavra de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.